Oi. Às vezes tem um delay, por isso que eu estou esperando, tá? Ó, então, vamos lá. É o seguinte, esse assunto aqui, ele é um assunto que não costuma aparecer do jeito que está na apostila, tá? No fundo, ele vai aparecer com uma observação que a gente vai ter um pouquinho mais para o final. Né? Eu vou dizer para você o que é a hibridação, o que ela faz, por que ela faz, mas na realidade você já sabe o assunto. O assunto tem a ver com ligação química, principalmente a ligação covalente, aquela que se estabelece entre ametais, certo? Lembrando que os ametais são os elementos da família 4Al14 a 7Al17, e o hidrogênio da família 1Al1, e ele gosta de fazer ligação covalente, às vezes ele também faz ligação iônica quando ele se liga a um metal, formando hidreto metálico. De qualquer maneira, essa teoria é uma teoria baseada na mecânica quântica, né, que mostra o que a ligação se forma. Um dos idealizadores da hibridação é o Linus Pauling, né, junto com o Lewis, que acabaram por estabelecer as bases da ligação química. Então, você deve ter visto, né, na apostila, no livro, na sua apostila de sala, no livro, que tem alguns desenhos ali e tal, mas aqueles desenhos são, na realidade, aproximações matemáticas, né, do que é esse tal de orbital que a gente vai definir já já. E a gente precisa dizer o que é a palavra hibridação. Então, antes disso, eu quero que vocês observem o seguinte. Deixa eu arrastar um pouquinho para cá. Ó, você lembra que para a ligação química ocorrer, se você tiver dois átomos que estejam isolados, ao se aproximarem, a energia deles diminui. Quando você tem menor energia, você tem maior estabilidade, tá legal? Então, lembrando que a energia está aumentando nesse sentido, e ao química, qualquer ela que seja. A isso, nós damos o nome de teoria da ligação de valência, tá legal? Em português, TLV, ok? A ligação, para ocorrer, né, você sabe que ela ocorre pelos elétrons, em especial os elétrons da valência. Lembrando que camada de valência é a última camada, tá legal? O livro ao qual isso deu início, né, é o livro The Nature of the Chemical Bond, do nosso amigo Linus Pauling, aquele mesmo, do 1s2, 2s2, 2p6, tá legal? Bom, mas a ideia aqui é a seguinte, pessoal, como podemos explicar as ligações, né, e depois você vai ver que isso vai levar à geometria da molécula, né? Então ele fala assim, como podemos explicar as ligações químicas e considerar a geometria das moléculas utilizando os orbitais atômicos, tá? Bom, você vai usar a teoria de valência, tá? Ou seja, os elétrons da camada de valência. E a gente vai usar a palavra orbital. E você vai usar uma outra palavrinha, só que em inglês, que a gente fala que é sobreposição espacial, tá legal? Já vou chegar aí, aguenta a mão um pouquinho. Então, o que vai acontecer? Existe um nome para sobreposição que é chamado overlap. O overlap, ele é uma sobreposição, no nosso caso, uma sobreposição de orbitais. É como se, de repente, as nuvens eletrônicas se encontrassem e formassem ligação química. Se você lembra, por exemplo, dos modelinhos que nós usamos, né? Então, por exemplo, ó, deixa eu mostrar a molécula da água aqui, que ela é
faço esse orbital, onde a probabilidade os átomos que vão se ligar, também estão presentes entre os átomos que vão se ligar, eles devem se interpenetrar, ou seja, se sobrepor, tá legal? A isso nós damos o nome de hibridação ou hibridização de orbitais atômicos. Então, se você achar a palavra hibridação, é a mesma coisa que hibridização, ok? Então, a mistura de orbitais atômicos tem como objetivo gerar novos orbitais que, de acordo com o arranjo eletrônico que eles vão formar aquilo que nós chamamos de molécula, beleza? Então, uma vez que a ligação se estabelece entre os átomos, né, que às vezes você está vendo, por exemplo, com um tracinho como esse aqui que eu estou segurando, né, a gente chama de bastãozinho, ele na realidade é feito pela sobreposição de orbitais. Então, a teoria da ligação de valência, ela prevê que ocorre ou deverá ocorrer essa sobreposição para estabilizar os átomos, diminuindo a energia do sistema. Lembrando que quem é estável na tabela periódica são os gases nobres, tá legal? Quando ocorre essa sobreposição, você tem obrigatoriamente uma ligação química e, por exemplo, no nosso caso aqui, uma ligação covalente simples, se for por um par de elétrons, se for por 2 pares de elétrons, uma dupla, se for 3 pares de elétrons, uma tripla, tá legal? Bom, aqui está escrito uma coisa que daqui a pouco a gente vai falar, que você já deve ter topado em algum vestibular aí, ou Enem que você tenha feito, né? A gente fala assim, né, que na ligação simples, sempre que 2 átomos fizerem uma ligação covalente, essa ligação será denominada por sigma. Já já eu falo sobre isso, tá legal? Bom, deixa eu só voltar um negócio aqui importante, que é o seguinte. Ao se aproximar, o que eu estou dizendo para você é que os orbitais, eles irão se sobrepor. Ao se sobrepor, né, ao ocorrer o overlap, ou sobreposição, lembrando que isso aqui não é plano, tá legal? É uma região espacial, a energia do sistema diminui e forma-se a ligação química, tá legal? Bom, mas uma coisa que talvez vocês nunca tenham se perguntado, e eu acho que é fundamental e eu quero que isso fique na tua cabeça, tá? Elétron tem carga negativa, que eu sei que você sabe que tem. Numa ligação do tipo simples, entre 2 átomos, ou dupla ou tripla, os elétrons vão se ligar ou vão interagir por um processo importante. Só que você sabe que elétron tem carga negativa. Então, ao se aproximar 2 cargas iguais, o que deveria acontecer? Repulsão ou atração? Deve ocorrer repulsão. Confere? Por quê? Porque cargas de mesmo sinal, elas vão se repelir. Agora, existe a ligação química. Como é que você explica isso? Então, a ciência a mecânica quântica, no caso aqui, né, que é um trabalho muito importante entre a química, a física e a matemática, responde essa pergunta. Então, por que a ligação covalente se forma pelo compartilhamento de par ou pares de elétrons? Beleza? Então, o lance é o seguinte. Quando 2 elétrons começam a se aproximar, então você vai imaginar, daqui a pouco eu vou mostrar para você, e está lá na apostila, né, que o elétron é uma setinha, tá legal? Ao invés de ser bolinha agora, ele vai ser uma setinha. Ao se aproximar, eles deveriam se repelir, mas o que vai acontecer? Eles vão, por exemplo, inverter a orientação. O que é essa orientação? Em inglês, existe uma palavrinha chamada spin. A palavra spin significa giro ou rotação. Então, o elétron, ele gira o tempo inteiro. Isso você pode até entender que é a velocidade da luz. Quando ele gira, o que ele gera? Um campo magnético. Olha que coisa louca. O elétron girando, ele gera um campo magnético.
E você sabe que o que tem um campo magnético funciona como um ímã. Então, ao girar, quando um elétron se aproxima do outro, obrigatoriamente um deles alterna ou vira a orientação. Não interessa quem é, só que eles vão, ao fazer isso, produzir um campo magnético, se comportando como um pequeno ímã, ok? Então, o que vai acontecer? Ao girar e ao se aproximar, eles vão obrigatoriamente formar a tal ligação aqui. Ô, Mário, Ó, a Laura te mandou vamos para o que é mensagem. importante. Oi? A Laura te mandou mensagem que ela não tá conseguindo entrar. Ah, não, eu vou ver isso depois, pode ficar tranquila. Ela vai, manda uma mensagem para ela, por favor, falando para ela ir tentando, porque é aquela que a gente já conversou, né? Muita gente usando, em casa já viu, né? De qualquer maneira, a gente vai, depois eu volto para ela também, pode ficar tranquilo. Você faz favor para mim, viu, Rafa? Então, o que vai acontecer, pessoal? Uma coisa importante é que todas as vezes que você estiver fazendo esse processo aqui, que é o processo de hibridação a partir dos elétrons da camada de valência, vai aparecer aquilo que você conhece, que é a distribuição eletrônica nos orbitais. Então, aquele SPDF que você viu, ele vai ter uma outra situação. Então, o que é orbital, Mário? Orbital é a região do espaço onde a probabilidade de se encontrar o elétron é maior, tá legal? Então, a representação do orbital vai ser uma caixinha, um quadradinho, beleza? E existe uma regra, é o princípio da exclusão de Pauli. Não confunda com Linus Pauling. Ele não é gerúndio de ING, tá? No final. É um outro cientista, é Pauli só. Ele diz o seguinte, que em cada quadradinho, em cada orbital, só poderá haver, no máximo, 2 elétrons com orientações ou spins contrários, para poder gerar o tal do campo magnético que a gente está conversando. Tá legal? Então, no subnível S, você sabe que cabem no máximo 2 elétrons. Então, nessa casinha aqui, ou nessa caixinha, caberão 2 elétrons no máximo de orientações opostas. Pode um, Mário? Pode. 3 jamais, porque você já sabe que no orbital S cabem 2. No orbital P, por que eu tenho, por exemplo, 3 quadradinhos? Bom, porque no orbital P cabem 6 elétrons. Então, obrigatoriamente, se em cada um cabe no máximo 2, em cada 3 quadradinhos, 2, 4, 6. No orbital D, cabem no máximo 10 elétrons, ou seja, 2, 4, 6, 8, 10 elétrons, distribuídos em 5 orbitais. E no orbital F cabem no máximo 14 elétrons. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Portanto, você tem 7 quadradinhos ou 7 orbitais. Então, isso está descrito aqui ao lado, tá? Então, preste atenção. Bom, existe maneira, né, de preencher. Quando ele fala que os spins têm que ser contrários, é para que se gere obrigatoriamente esse campo magnético aqui, que vai fazer a atração magnética entre os elétrons, não elétrica, porque se fosse somente elétrica, haveria repulsão. A orientação magnética gera um ímã, e você já deve ter brincado de ímã. Quando você aproxima 2 ímãs, se eles se atraem é porque você tem os polos contrários. E se eles se repelem, obrigatoriamente os polos são os mesmos. Então, olha só, num orbital, se você colocar desse jeito ou desse jeito, vai estar errado. O certo é um para cima, um para baixo, para você respeitar a aproximação magnética para formar os ímãs, tá legal? E aí, tem uma segunda coisinha. Isso que eu estou te falando aqui, pessoal, não está na apostila, tá legal? Então, é óbvio que eu já mandei isso para você lá, né? E eu quero que vocês depois deem uma olhadinha, porque é um conceito novo, mas são fáceis, tá? A segunda coisa é uma regra chamada regra de Hund. Perceba que eu chamei a atenção para o HU aqui, porque eu fiz uma associação, não sei se vai te ajudar, mas ele fala assim, ó,
o preenchimento dos orbitais deverá ser feito da esquerda para a direita, um de cada vez. Ou seja, como assim, Mário? Vamos supor que você tem aqui o nitrogênio, número atômico 7. Você sabe que a distribuição dele é 1s2, 2s2, 2p3, beleza? Então, ó, 2 com 2, 4, com 3, 7. Quando você faz a distribuição por orbital, fica assim, ó, 1s2. Então, 2 elétrons de orientações opostas. 2s2, 2 elétrons de orientações opostas. Quando você colocar o subnível P, você tem que ter 3 quadradinhos, porque no máximo cabem 6. Mas você só precisa colocar 3. Então, obrigatoriamente, o preenchimento é da esquerda para a direita, um de cada vez. Ou seja, você vai colocando aqui, ó, 1, 2, esses 3 elétrons que estão marcados aqui. Vamos supor que você pegue o oxigênio, número atômico 8. A distribuição fica 1s2, 2s2 e agora o 2p4. Então, 3 orbitais p's e eu vou ter que colocar 4 elétrons. Como é que eu coloco? 1, 2, 3, da esquerda para a direita. Aí o quarto que entrar, quando entrar na mesma casinha ou no mesmo orbital, ele obrigatoriamente tem que ter espinho oposto. Se você colocasse aqui, ó, vamos supor, 2p5, seria 1, 2, 3, 4, 5 de orientação oposta. Então, é bem simples isso, tá? Bom, isso daqui, nos vestibulares que você vai prestar, aparecia há muitos anos atrás. Hoje, não vai aparecer mais desse jeito, tá legal? Então, com relação a isso, você pode ficar tranquilo. Mas, no fundo, a distribuição eletrônica usando os tais dos quadradinhos, ok? Então, o que vai acontecer é como explicar a ligação química. Então, você vai ter, por exemplo, esses desenhos lá na sua apostila, e a gente vai fazer o modelo da ligação. Então, deixa eu já te tranquilizar com uma coisa. Isso aqui ou isso aqui, eles não são cobrados. Isso é só para explicar o que vai aparecer no final. Aí você pode falar assim, ô Mário, mas por que você já não fala o final? Porque, na realidade, para te contar o milagre, eu preciso dizer quem é o santo, tá legal? Então, tem um pouquinho de paciência, eu vou mostrar as hibridações que existem, e ao final você vai ver que você vai associar para uma coisa muito fácil, tá legal? Então, vamos lá, ó. O berílio, cujo símbolo é B, o número atômico é 4. A distribuição é 1s2, 2s2, tá legal? Então, o que vai acontecer? A gente vai pegar, por exemplo, uma hibridação ou hibridização, chamada hibridação ou hibridização do tipo SP, tá legal? Tá marcado aqui, ó. Beleza? O que vai acontecer? Na hibridação ou hibridização do tipo SP, por que ela é SP? Por causa disso aqui, ó. Quando você fizer a distribuição, você fala que isso é um estado fundamental. Então, ó, 1s2, 2s2. Tá legal? Por algum motivo, você vai dar energia para esses elétrons da camada de valência. Qual é essa energia? Não interessa, não precisa se preocupar. Ao dar a energia, esse elétron, se você lembra da teoria do Bohr, ele pula sempre para uma outra camada ou para um outro subnível. Então, imediatamente, ele vai pular para cá, por exemplo, aonde você tem orbitais P's que estão vazios. Ao pular para cá, você vai falar que esse estado é chamado de excitado, tá legal? Então, aquela distribuição que era 1s2, 2s2, passou a ser 1s2, 2s1, 2p1, beleza? Bom, mas isso não vai ficar assim. O que vai acontecer? Como você utilizou nessa excitação um orbital S e um orbital do tipo P, ele vai chamar essa situação de orbital SP, tá legal? Beleza, deixa eu mostrar de uma outra maneira. Isso que eu estou colocando aqui é a mesma coisa que está aqui, tá legal? Então, aqui eu tenho um estado fundamental. Um dos elétrons da camada de valência será excitado para o próximo orbital. Então, a pergunta, de repente, que você pode fazer é, por que ele não pode vir aqui ou aqui?
porque não é permitido energeticamente, tá legal? Então, permitido para ele é pular para o próximo orbital, beleza? Ao pular para o próximo orbital, o que vai acontecer? Ele vai formar essa interação aqui. Como você utilizou um orbital S e um orbital P, ele vai chamar essa hibridação ou hibridização de SP. Tá legal? Tá legal. Mas isso não vai mudar a tua vida. O lance é o seguinte, o mais importante disso tudo. Quando você faz uma hibridação ou hibridização que utiliza essa situação, ou seja, que forma SP, já estou te dizendo que ninguém vai cobrar isso de você, tá legal? Essa distribuição do jeito que está aqui. Ela vai aparecer dessa maneira aqui, ó. A formação na molécula de BeH2, BeCl2, BeF2, moléculas que são do tipo, lembre-se, ó, AX2, sem par de elétrons livres no átomo central. Veja que eu já estou induzindo você a pensar numa coisa que você viu lá no primeiro ano e que eu insisto sempre nisso, que é na geometria da molécula. Então, a formação de duas ligações, BeH2, ela sempre será feita, ou sempre será o resultado, de uma hibridação do tipo SP, tá legal? E essa sobreposição que a gente fala, que é, por exemplo, do hidrogênio com o orbital SP hibridado ou hibridizado do nosso amigo berílio, vai ser chamado de ligação sigma. Resumindo rapidinho, depois eu vou falar lá no final. Sem exceção, todas as vezes que a ligação entre qualquer tipo de átomo, qualquer ligação covalente, se ela for feita por um par de elétrons, uma ligação simples, ela vai ser denominada de sigma. Bom, lá na apostila ele também não explica por que está escrito assim, ó, ligação sigma SSP. S, porque o orbital do hidrogênio é o S, não tem jeito, né? 1s1. E SP, obrigatoriamente, porque você fez uma hibridação para o berílio. Isso aqui, que é a mesma coisa que isso aqui, é só para explicar por que ocorreu esse tipo de ligação. Tá legal? Então, a hibridação ou hibridização é SP, porque envolveu um orbital S do berílio, né? E 2 orbitais do tipo P. Beleza? Bom, como você sabe, como essa molécula é do tipo AX2 sem par de elétrons livres no átomo central, qual é a geometria, pessoal? Obrigatoriamente, uma geometria do tipo linear. Então, deixa eu pegar o meu modelinho aqui, que eu acho que é sempre importante para visualização, porque esse vai ser o nosso objetivo um pouquinho mais para frente. Determinar qual é a geometria. Na realidade, você já está careca de saber disso. Então, é como se você tivesse feito isso aqui, ó. Ok? Uma molécula do tipo AX2, se ela não tem par de elétrons livres no átomo central, obrigatoriamente a geometria é linear. Então, é isso que vai ser importante, inclusive é a sequência, né? Depois, na semana que vem, a gente vai ver a parte de geometria. Obrigatoriamente, o que você tem aqui? Uma geometria molecular. Então, a hibridação ou hibridização de orbitais, ela obrigatoriamente, ela tem a ver com a geometria, tá legal? Então, a geometria vai ser derivada dessa tal hibridação ou hibridização. Bom, existe uma outra hibridação ou hibridização que vai ser chamada SP2, tá legal? Para isso, a gente vai usar, por exemplo, o átomo de boro, número atômico 5. A distribuição dele é 1s2, 2s2, 2p1. Então, ó, 1s2, fundamental, 2s2, 2p1. O que você vai fazer? Você vai pegar um dos elétrons do orbital S. Pessoal, como é que eles sabem disso? Obrigatoriamente, isso tudo é cálculo matemático, tá legal? Que seria muito complexo, então a gente não vê. Então, a gente vê o modelo, beleza? Então, ao excitar o elétron do subnível S da segunda camada aqui, obrigatoriamente, ele salta para o primeiro orbital que está desocupado.
E aí, você vai juntar um orbital S do boro e 2 orbitais P. Ao juntar um orbital S e 2 orbitais P, a gente fala que os orbitais serão do tipo sp2. Então, deixa eu limpar um pouco isso aqui e mostrar isso aqui. Estado fundamental, tá legal? O que aconteceu? Você vai fazer uma promoção, ele já está mostrando direto a promoção, beleza? Ou seja, você já pegou, vai pegar isso aqui, que ele está mostrando aqui, esse aqui, que é esse aqui. Ao pegar um dos elétrons aqui e transportar para o próximo orbital que está vazio, você vai juntar esse orbital com esse daqui, um orbital S com 2 orbitais P, vão ser chamados de sp2, porque juntou um orbital S e 2 P's. O que acontece? Todas as vezes que você tiver a ligação entre qualquer átomo que gere uma molécula do tipo AX3, sem par de elétrons livres no átomo central, obrigatoriamente você vai ter uma geometria do tipo trigonal ou triangular, cujo ângulo é de 120 graus. Então, mais uma vez, deixa eu pegar o meu modelinho aqui, deixa eu fazer uma molécula do tipo AX3, sem par de elétrons livres no átomo central, que você já sabe que a geometria é do tipo trigonal, ou seja, uma geometria plana, ok? Tá bom. Então, ninguém vai perguntar para você de novo isso aqui. É só para chegar no modelo, tá legal? Então, aqui está escrito, inclusive eu quero que você verifique na sua apostila depois, que acho que está escrito, tem um pequeno erro lá, tá? Ele coloca assim, ó, ligação sigma SSP2, tá legal? Na realidade, para esse desenho, a ligação é sigma, verdade, porque toda ligação sigma é simples, e ela não é S aqui, ela é P. Então, depois você corrija na sua apostila, ele deu uma ratada lá, tem que fazer a correção. Mas, de qualquer maneira, qualquer molécula que seja do tipo AX3, sem par de elétrons livres no átomo central, obrigatoriamente esse cara vai ter que ter uma geometria trigonal. E toda geometria trigonal é sempre SP2, tá legal? Então, deixa eu fazer um acumulado. SP vai ser sempre para geometria linear. SP2 vai ser sempre para geometria trigonal. O próximo passo, falar do carbono, que é uma coisa importante, que pode fazer qualquer tipo de hibridação, SP, SP2, ou essa que eu vou mostrar aqui, que nós chamamos de SP3. Mário, por que é SP3? Então, observe a distribuição eletrônica do carbono. 1s2, 2s2, 2p2. Esse é o estado fundamental mostrando os orbitais. Então, ó, 1s2, 2s2, 2p2. Quando você junta no estado excitado, tá legal? Você vai dar energia para um dos elétrons aqui. Um deles vai saltar. Para onde ele vai saltar? Para o primeiro orbital vazio que ele encontrar. Nesse caso, esse aqui. Como você vai juntar um orbital S com 3 orbitais P, você fala que a hibridação ou hibridação é do tipo SP3. Então, deixa eu limpar isso aqui e colocar aqui. Olha lá, ó. 2s2, 2p2. Estado fundamental. Quando você dá energia para um dos elétrons, ele vem para o primeiro orbital vazio. Então, essa mistura que ele está falando aqui é o estado excitado. Quando os orbitais se juntam, um orbital S com 3 orbitais P, então fica sp3. Então, obrigatoriamente, a formação de 4 ligações, por exemplo, carbono e hidrogênio na molécula do metano, são sempre ligações simples, ela vai ser sp3. E aí, você vai ter um outro tipo de molécula que você conhece, que é a molécula do tipo AX4, sem par de elétrons livres no átomo central. Qual é a geometria, pessoal? Tetraédrica. Como a ligação foi feita entre o hidrogênio, que é orbital S, e o
hibridizado do carbono, que é sp3, a gente fala que a ligação é sigma do tipo S-sp3. Mas o mais relevante de tudo é dizer que a geometria é tetraédrica. Então, mais uma vez, todas as vezes que você tiver uma molécula cuja geometria seja linear, a hibridação foi SP. Não interessa os passos que chegaram ou levaram até aqui. A teoria explica, mas isso não vai ser cobrado. Se a geometria é do tipo SP, você tem obrigatoriamente uma geometria linear cujo ângulo é de 180. Quando ocorrer uma geometria do tipo SP2, obrigatoriamente a geometria é trigonal, porque é feita com uma molécula do tipo AX3, sem par de elétrons livres no átomo central. Então, a geometria é trigonal. E se a hibridação for do tipo sp3, obrigatoriamente você vai ter uma geometria do tipo tetraédrica. Então, eu já te contei qual é o milagre. Qual é o santo, pessoal? Então, a nossa aula resume a entender esse slide. Tá legal? Aquilo lá é só para mostrar por que aconteceu. Não é cobrado no vestibular para você. Então, acompanhe comigo isso aqui. Todas as vezes, por exemplo, que o carbono fizer ligação do tipo simples, a hibridação é do tipo sp3, porque a geometria é tetraédrica. Se o carbono apresentar uma geometria do tipo trigonal, a hibridação é do tipo sp2, a geometria é trigonal. E todas as vezes que o carbono fizer uma ligação tripla ou duas duplas, a hibridação vai ser do tipo SP, a geometria é linear, portanto, 180 graus. A consequência do milagre. Se você tiver uma ligação simples ou dativa, que é representada por um traço, ela é sempre chamada de sigma. Se ela tiver, a molécula tiver uma ligação dupla, obrigatoriamente, uma é sigma, a outra é pi. Não interessando se você está falando, né, que é sigma ou pi, pi ou sigma. Tá legal? Agora, na tripla, tome cuidado. Se você tem 3 pares de elétrons, 3 tracinhos, o que vai acontecer? 2 são pis, ou seja, as da extremidade. Então, se eu tiver essa situação aqui, ó, deixa eu pegar um átomo de carbono. Então, observe isso aqui. Vou colocar uma ligação tripla. Obrigatoriamente, 2 delas serão pi e uma será sigma. Pessoal, as da extremidade são sempre pis. A do meio é sempre sigma. Então, deixa eu te mostrar outra coisa importante, que é o que eu quero fazer para finalizar para vocês. Se você tiver o carbono nessa situação aqui, ó, sp3, ou seja, uma geometria do tipo tetraédrica, o que vai acontecer? Se aparecer uma geometria tetraédrica, é porque a hibridação é do tipo sp3. Beleza? Então, obrigatoriamente, quando você tem uma molécula orgânica qualquer, observe esse carbono que eu estou mostrando para você dessa molécula. Observe que ele tem, vou destacar aqui, ok? Todas as vezes que o carbono fizer ligação simples, ó, a geometria é tetraédrica na cadeia carbônica. Tá legal? Beleza. Quando você tem, por exemplo, uma ligação do tipo dupla, vamos colocar aqui uma outra situação, deixa eu colocar uma ligação, uma molécula com uma ligação dupla na cadeia. Beleza? Todas as vezes que você tiver uma ligação dupla, o carbono é do tipo sp2, sp2 e sp2. E olha a geometria como ela é trigonal, ó. Então, essa parte da molécula aqui, que eu vou mostrar para vocês, ó, ela é igualzinha a essa daqui, ó, trigonal. E todas as vezes que o carbono fizer uma ligação do tipo tripla entre carbonos, obrigatoriamente a hibridação é do tipo sp e o carbono sp, sp, e obrigatoriamente a geometria linear. Então, para essa aula, no fundo, o que você precisa saber é exatamente esse slide.
A teoria do orbital, ela não é mais cobrada nesses vestibulares, tá legal? Mas muitas vezes pode aparecer isso aqui, ó, apresente um número de ligações sigma e pi. Ô, Mário, mas por que você já não falou isso direto? Pessoal, eu precisava mostrar uma teoria para vocês, tá legal? Se você tiver sempre ligação simples, é sigma. Uma dupla é sigma ou pi. Uma tripla, duas pis nas extremidades e a do meio é sempre sigma. Isso é a teoria do orbital. E, obrigatoriamente, se o carbono faz ligação simples, ele é sp3. Se ele faz uma ligação dupla, ele é sp2. Se ele faz uma tripla ou duas duplas, ele é considerado sp. Ok? Então, esse é o nosso milagre. Essa é a situação na qual a gente deveria ter chegado aqui. Só que algumas coisas importantes, tá? Esse tipo de situação aqui, que eu falei para você aqui atrás, ó, é só para explicar a teoria da hibridação do orbital, tá legal? E essa situação de distribuição para estado fundamental e estação híbrido não é cobrado. É cobrado o que de vocês? O que será cobrado? Que você associe, por exemplo, o tipo de ligação que o carbono faz, a hibridação que ele faz. Então, ligação simples é sempre sp3, uma dupla é sempre sp2, uma tripla ou duas duplas é sempre sp. Tetraédrica, trigonal, linear. Então, é isso que você precisa saber, tá legal? Então, pessoal, a ideia hoje é trabalhar com esse tipo de situação, tá legal? Então, vamos conversar um pouquinho agora. Vou pedir um favor para vocês. Deixa eu só me localizar aqui, né? Ô, Mário. Espera só um pouquinho, só um minutinho. Espera só um pouquinho, deixa eu só achar um negócio aqui, que eu já te chamo, tá? Espera aí. Que eu também estou aprendendo a mexer nesse pirombão aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Espera aí. Só um minutinho. Cadê? Eu fechei. Espera um pouquinho, viu, o Duda? Eu já te chamo, tá? Só um minutinho. Só mostrar uma coisa aqui, ó.